Eu sou o Bruno Pires e faço parte da disciplina de análise de algoritmos e estruturas de dados. E o tema que eu decidi abordar para o seminário 2 foi tipos abstratos de dados em sistemas operacionais. Então, bom, primeiramente introduzindo e fazendo uma contextualização de sistemas operacionais. Sistemas operacionais basicamente são softwares responsáveis por fazer toda a organização e gerenciamento de dispositivos de hardware para as aplicações, né? Então a gente pode estar vendo que as aplicações um precisam consumir esse hardware, mas de forma não explícita, né? Precisa de um software fazendo a mediação e entregando esses recursos para ele de uma forma mais intuitiva, amigável e menos que exige uma complexidade menor na implementação desses aplicativos de mais alto nível, né? Então, todo o uso de CPU, disco e memória, por exemplo, e dispositivos de rede, sockets, outra, outro recurso de mais baixo nível é feito pelo sistema operacional e entregue para os aplicativos ou para o que for necessário mais alto nível, né? E, bom, não só quanto a isso, só para as aplicações, mas os sistemas operacionais também foram evoluindo muito em questão de código mesmo. Então, esses códigos que fornecem essas funcionalidades foram se tornando cada vez mais robustos e completos. Mas em questão da, da interface e apresentação para o usuário mesmo, quando ele precisa lidar diretamente com o sistema operacional. Então, num passado nem tão distante assim, por exemplo, se a gente considerar o MS-DOS mesmo, que já não tinha nem uma interface para estar lidando com o sistema operacional, até os dias de hoje, em que tudo é bem mais intuitivo no Windows, Mac, no iOS e todos os outros sistemas operacionais que a gente tem por aí, né? E até permite o uso de usuários mais leigos, mas enfim. Bom, apresentando alguns conceitos básicos de sistemas operacionais, então, primeiramente, processos. Processo basicamente é um programa em execução. Então, toda vez que você pega um programa e executa ele, você vai estar tirando ele do disco, por exemplo, jogando para a RAM, e da RAM ele vai estar competindo pelo uso de processador. Então, do processador, do CPU, né? Então, ah, quando ele for tudo isso, ele vai estar sendo executado, está sendo transformado em um processo, e ele vai estar disputando esse tempo de uso de CPU com outros processos também. Então, aqui já entra uma primeira ideia de estrutura de dados, né? Porque os processos que ficam no estado de pronto são organizados em uma fila, que eu vou estar adentrando nos próximos slides. E conforme esses processos forem indo para a CPU, ele entra em estado de execução. Conforme eles forem retirados, eles têm uma unidade de tempo chamada Quantum, que normalmente é de 20 milissegundos, para utilizar essa CPU e, se tudo der certo, né, se não houver nenhum bloqueio, bloqueios são, por exemplo, a espera de recursos o que um processo faz. Então, se você, por exemplo, dá um scanf no código, ele vai ficar travado ali, vai ficar esperando você colocando alguma entrada. Então, a gente pode falar que aquele processo teve um bloqueio por esperar uma entrada, né? E até quando esse bloqueio for desfeito, for resolvido, ele vai entrar nessa fila de pronto novamente para depois ficar em execução e entrar nesse ciclo. Bom, kernel é outro conceito bem importante de sistemas operacionais. Então, os aplicativos consomem, a gente pode estar pensando, fazendo um paralelo para simplificar. Os aplicativos de mais alto nível podem consumir o sistema operacional como se fosse uma API. E esse sistema operacional vai estar oferecendo recursos de CPU, memória, disco, rede e diversos outros já tratados e de forma bem menos complexa a eles.
Na verdade, essa API, todo esse mecanismo que faz esse gerenciamento e entrega para as aplicações de mais alto nível é o kernel, é o espaço kernel e que o usuário não tem acesso, né? O usuário comum. Bom, então aqui já fica bem mais clara a ideia de estruturas de dados, né, nos sistemas operacionais. Primeiramente, o gerenciamento de memória. Aqui a gente vai estar tratando dos processos expostos na memória. Então, aqui a gente já pode estar vendo que isso aqui é como. Basicamente, isso aqui pode ser visto como uma matriz, ou como diversos vetores que vão estar sendo alinhados e que vão ter uma representação lógica dos processos, né? Então, aqui, esse array aqui vai estar, por exemplo, nessa porção de 8 bits aqui, vai estar falando que o processo A vai estar usando 5 bits e 3 bits, que seria essa parte achurada aqui, não vão estar em uso. Então, isso aqui já também pode ser ah, representado nesse vetor aqui, onde os 5 primeiros bits são 1 e os 3 últimos são 0. Aí, por exemplo, essa porção B, esse processo B, utiliza todos os bits que tem disponível para ele, para aquele processo. Processo C, alguns deles só, e depois o D, outra porção, e assim por diante. Aqui é outra forma da gente estar organizando os processos também, uma lista, né? Uma fila onde tem a identificação do processo, o tamanho dele e onde ele começa nesse vetor aqui, né? Em sistema de arquivos já fica bem mais claro a estrutura de dados em questão também, né? Que seria uma árvore. Vale lembrar também que a árvore em questão do Windows para fazer o gerenciamento de arquivos é uma árvore B. Então, basicamente, isso aqui é saindo dos diretórios principais e indo para subdiretórios até chegarem nos arquivos. Então, pensando nisso aqui como diretório raiz, teríamos, por exemplo, aquelas pastas mount e source, bin e outras pastas do sistema operacional, também as pastas essas pastas que eu disse anteriormente seriam as pastas que contêm o código-fonte e todos os arquivos que são necessários para o funcionamento do sistema operacional e as pastas também que são entregues ao usuário para o armazenamento de arquivos dele, conforme ele achar o mais conveniente possível. Então, bom, aqui já entrando em algumas aplicações mais específicas de tipos abstratos de dados, estruturas de dados em sistemas operacionais. Aqui no nível maior de abstração mesmo, numa, num nível menor de complexidade, né? Então são estruturas de dados mais simples e até mesmo em nível lógico, como é o caso da árvore de processo, que é somente uma representação que acaba acontecendo também, mas não é uma árvore realmente implementada, né? Que basicamente ocorre da seguinte forma: imagina que você tem um programa em C, que você quer estar executando ele, e aí você abre um terminal e navega até a pasta desse programa em C e executa ele. Então, o terminal acaba sendo um processo que você criou e para rodar esse programa em C. Então, o terminal acaba sendo um processo pai, e esse programa em C que você roda através desse terminal é o processo filho, porque ele é como se fosse um subprocesso desse processo terminal. Isso pode ser feito é, várias vezes, então acaba formando o que a gente conhece por árvore de processo. A pilha de execução é bem mais voltada a um processo em específico quando está sendo executado. Então, lembrando, voltando à ideia que um processo é um programa de execução, então teremos todas as funções e toda a ordem lógica do programa, né, linha por linha, e todos os saltos das funções sendo executadas. Então, por exemplo, uma função que chama a outra, que chama a outra, pode ser representado numa pilha de execução. Então, a função 1 chama 2, essa função é empilhada. A função 2 chama 3 dessa empilhada. Todas as execuções da função 3 são. ah, os comandos, né, dessa função 3 são feitos. E depois ela é desempilhada e os passos de onde a função 2 parou na chamada da função 3 são retomados. Quando essa função é finalizada,
volta para a função 1, tem o mesmo ciclo até o término dessa pilha de execução, que é com ela vazia, né? Então, bom, aqui a principal aplicação que eu quero estar abordando, né, dando mais enfoque nesse vídeo, que são os algoritmos de escalonamento. Então, aqui basicamente uma lista, né, que a gente vai estar organizando os processos na fila de pronto, na lista de pronto para estar mandando para execução. Então, aqui esse exemplo aqui dessa figura aqui que eu retirei do Tannerval, dos livros de sistemas operacionais modernos, né? Ela vai estar organizando os tamanhos, colocando um processo maior primeiro e todos os processos menores com menor tamanho, né? Depois. E aqui ela já coloca, por exemplo, no fim, esse processo que ia demandar maior tempo para CPU. De execução, né, para CPU. Lembrando que esses processos são executados de forma concorrente, né? Então, cada um vai lá, executa um quantum de 20 milissegundos, por exemplo, e volta para o estado de pronto. E isso pode estar feito, dependendo da forma que você vai mandando eles para a CPU, ele pode estar alternando o tempo total de execução. Então, se você, dependendo como você organiza os seus processos, você pode estar ganhando ou perdendo tempo de acordo com isso. Outra abordagem aqui também são de listas de prioridade. Então, os processos que você precisa executar com maior prioridade são colocados num nível maior e outros são colocados mais abaixo dessas listas, né? Então, é aí a mesma ideia. É que você vai pegando, vai selecionando essas listas de nível maior de prioridade e vai mandando, pegando eles de estado e pronto para em execução. Bom, aqui outra ideia que faz escalonamento circular, que basicamente pode ser visto como uma lista circular, onde todos os processos são executados e reexecutados nessa ideia até toda a utilização do seu quantum. Então, aqui, um processo ia ficar mais próximo até a utilização total. Aqui, ele já ia ficar iterando nessa lista e ficar pulando de um por um até ele sendo retirado e essa lista ou filas, essa estrutura circular, né, tá sendo esvaziada, né, que seria ou esvaziada ou alternada, né? Os processos que já vão sendo executados vão saindo, nossos processos vão entrando, mas é uma outra forma de estar fazendo escalonamento de processos também. Bom, o algoritmo que eu quero, que eu acho mais interessante para estar focando aqui, falando sobre, é o Completely First Scheduler, que foi implementado pelo Ingo Molnar e ele está ele tá no Linux, né? Basicamente, ele implementa uma árvore rubro-negra onde essa árvore é executada de acordo com. Aqui são as documentações dele. Então, aqui é a documentação que ele explica a lógica de como é feita essa árvore. Então, basicamente, o tempo de execução dos processos, o runtime, né, que ele vai ficar no CPU, é o critério para que vai fazer o balanceamento, inserção, e é o critério de chave mesmo para essa árvore rubro-negra. E como que acontece? Como que é feito a retirada de processos e depois a inserção? Toda vez que coloca, você tiver com essa árvore em mãos, dado um instante que ela já exista, não pensando nela vazia, mas pensando com ela já com os nós já balanceada, já sendo uma árvore rubro-negra, é retirado o nó mais à esquerda possível dessa árvore rubro-negra, que pelas propriedades de árvore binária mesmo a gente pode estar afirmando que esse nó vai ser o que tem o menor tempo de execução, né? Tendo que o runtime é o critério de balança, ou o critério como que dessa árvore. Então, esse nó com menor tempo de execução, ele, ele é retirado, o processo que ele representa, que ele vai estar encapsulado ali dentro, né, desse nó, vai estar sendo executado. E enquanto ele estiver sendo executado,
o runtime dele, dessa execução vai ser somado a ele. E isso vai fazer com que essa key dele, né, esse valor da chave dele seja bem maior e ele seja mandado lá para a direita da árvore rubro-negra quando ele for reinserido para que ele para as próximas vezes que ele for executado, né? Que ele for para a CPU e tiver o quantum dele. Então, a árvore vai sofrer outro balanceamento, teremos um novo nó à esquerda, e com isso a gente sempre vai estar iterando nessa árvore, é, retirando nós e inserindo nós para que elas se tornem balanceadas. Ela vai ser sempre balanceada, né? Pois vai ser uma árvore rubro-negra. E o escalonamento de processos acontece assim. Então, esse aqui é o código-fonte. Ele é bem complexo por se tratar de sistema, por estar implementado no sistema do Linux mesmo. Então, é pelo próprio Linus Torvalds, no próprio GitHub do Linus Torvalds, né, que é basicamente a pessoa que tem a maior participação no Linux, né? No fundo, a gente pode levar até como fundador. As funções de balanceamento da árvore rubro-negra eu não vou estar exibindo porque vai estar é, no meio desses arquivos .h, mas aqui a gente já consegue ver alguns elementos disso, onde os nós de entrada a gente já vê ele, ó, esses critérios de runtime, dele tá pegando o nó a mais à esquerda possível e inserindo a mais à direita possível, ficam bem claros nesse código aqui, que é a parte principal do Completely First Scatter. E a gente pode estar vendo que essa ideia da árvore rubro-negra para processos também, ela já faz com que esse nome Completely First Scatter, né, que seria o escalonador totalmente justo, faça bastante sentido, porque os nós com menor tempo, é bem orientado ao tempo que ele vai passar em CPU. Então, isso torna todo o escalonamento de processos bem interessante. Diferente dos outros algoritmos que algoritmos que são feitos de forma bem mais simples, né? Sendo sempre uma lista ou uma lista circular ou qualquer estrutura que não tenha uma lógica tão complexa e que pondere tanto diferentes execuções assim. Então, bom, aqui alocação de memória, né? Então, as diferentes formas que uma memória é alocada, só é conceitual mesmo aqui. Aqui, os processos sendo dispostos na memória, então essas partes laturadas são as partes disponíveis para novas alocações de processos, então aqui é como ele vai ficando ao longo do tempo. Então, o processo A já está na memória primeiro, depois vem o processo B e o C. Aqui é executado ah, o processo A, né? Então ele é totalmente executado e fica essa lacuna aqui. Isso aqui pode ser também visto como uma lista, né? Ou um array, ou um vetor mesmo, e diferentes algoritmos também são executados em cima disso, como o worst fit, que quando for o worst fit, best fit, first fit, então o first fit primeiro, que seria a lógica mais simples, né? Ele vai picar a primeira lacuna para um novo processo, como por exemplo o D aqui, que nesse estado de tempo aqui, quando ele for estiver procurando um tempo para ser inserido o first fit, vai procurar a primeira lacuna disponível que o D consiga entrar e jogando ele lá, que é o que acontece aqui. O worst fit, por outro lado, procuraria a lacuna que vai gerar a maior sublacuna possível. O best fit é menor. E diferente das outras abordagens que basicamente vão estar percorrendo essa lista e vão estar fazendo essa inserção baseada nesses critérios. Então, bom, basicamente também a parte de gerenciamento de memória tem essa ideia de memória virtual. Ahn, Memória virtual e páginas, a gente pode estar vendo com que imagine que você tem uma memória de tamanho limitado
e você tem a extensão dessa memória no seu disco. Então, o acesso ao disco é mais demorado, então você vai querer colocar os processos que estão num tempo que não estão sendo tão utilizados assim no disco e manter na memória mesmo, que não é virtual, os processos que você vai estar utilizando no maior tempo, na maior parte do tempo. Então você vai manter esses processos aqui. Então imagina que você tem uma memória de tamanho 10. Uma forma de você estar gerenciando essa memória virtual seria, por exemplo, a extensão desses processos que não cabem nessa memória de tamanho 10, é você, por exemplo, escolhendo 7 processos como memória para deixar na memória, e esses 3 espaços da memória que você tem disponível, você pode montar uma tabela hash que aponte onde que esses processos estão no disco. Então, essa ideia aqui, essa estrutura aqui ilustra bem essa ideia. Então, como se fosse aqui os processos que eu tenho aqui na memória e aqui para o disco, de um jeito bem mais simples, né? E nem tão específico. Então, outro problema aí se cria, pois conforme eu vou precisar pegar essas páginas do disco e jogar para a memória, conforme eu for precisando jogar elas para depois para a CPU, né, para serem executadas. E isso também e pode acontecer um comportamento chamado de page miss, que você tem um ponteiro que você não acha, tipo, tá saindo da memória RAM, da memória principal para o disco e você não acha. Então você precisa de algum mecanismo para estar fazendo a substituição dessas páginas que você não estiver achando. Então tem essa lógica de envelhecimento, em que cada vez que você não acha, é, os bits são manipulados para que tenha essa ideia de que você vai colocando um tempinho a mais e depois de um tempo essas páginas estão sendo descartadas. E esse algoritmo aqui de substituição por relógio, em que na primeira ocorrência de falha de página ele ele muda a flag e na segunda ele tira que seria essa flag aqui para remover, e na segunda ocorrência ele remove essa página da memória, né? Basicamente isso aqui então é uma lista circular, por isso desse algoritmo de relógio. Então, essa seria como se fosse uma lista interligada aqui, e você tivesse um ponteiro mesmo do próprio relógio apontando de um por um e vendo o comportamento vendo se esse comportamento de page mesa ocorre ou não. Por fim, sistema de arquivos, como eu disse mesmo, que já era implementado no Windows por meio de uma árvore B, ele também é uma boa representação de árvore de estrutura de dados em sistemas operacionais. Além disso também, aqui com esse arquivo compartilhado, isso aqui não seria bem uma árvore, já viraria um grafo, né? Mas, de qualquer forma, a gente poderia tá aplicando diferentes algoritmos de busca em profundidade e para estar localizando arquivos específicos dentro do nosso sistema de arquivos. E outro ponto também que pode estar, que relaciona a estrutura de dados com sistemas operacionais são os inodes. Então, imagina que você tenha um arquivo como se fosse um header de outros arquivos que você concentra nesse header ideias principais, como por exemplo, o tempo que a hora que esse arquivo foi criado, o tamanho, onde ele está, o path e outras informações. E tem referências como se fosse um ponteiro mesmo para os arquivos de verdade. Então, esses inodes aqui são dispostos como se fosse uma tabela hash e, e conforme os processos forem precisando de arquivos, eles consultam primeiro esse inode e vão percorrendo essa tabela hash até chegar no arquivo mesmo apontado por esse inode. Então, isso bem de forma bem sucinta é a forma de que é organizada esses arquivos e como ela é fornecida para os processos também. Bom, as referências que eu tive foram principalmente esses dois livros também, mas também vale citar
o material do professor Bruno Kimura de sistemas operacionais e do Ezequiel de sistemas operacionais também. Então é isso. Obrigado pela atenção.